Olá, amigos e amigas, que todos tenham um feliz dia, na paz e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 15 de novembro, a lição de número 8, ela tem como título Eu o ressuscitarei. A lição de hoje ela está baseada no livro de João, no seu capítulo 6, do versículos 26 até 51. Antes de acontecer esta passagem, Jesus ele estava perto do mar da Galileia e ali ele fez um grandioso milagre, onde ele pegou 5 pães e 2 peixes de um garoto e acabou alimentando perto de 5.000 pessoas. Mas acontece que as pessoas que estavam ali estavam interessadas mais em ouvir sinais e verem milagres e transformações de coisas, de multiplicação de pães, de coisas físicas, né? E percebendo, né, Jesus que aquela multidão pretendia proclamá-lo rei, né, um governante terreno, que está lá em João no capítulo 6, versículo 15, Jesus resolveu se retirar dali com seus discípulos e navegou para o outro lado do mar da Galileia e se reuniu com seus discípulos e passaram a noite ali. E no dia seguinte, pela manhã, aquela mesma multidão estava lá. E ali Jesus resolveu dar assim realmente um sermão poderoso e menciona que ele, Jesus, é o pão da vida, dando assim uma ênfase maior relacionada, né, à vida eterna, que está ali em João, capítulo 6, versículos 22 até 59. O pão, né, na época de Jesus, a parte física, né, o pão comestível, era um dos alimentos assim, mais consumidos e mais importante, né, para as pessoas. E até hoje também o é, né? E o alimento que nos dá força fisicamente para nós podermos trabalhar, né, exercer as nossas atividades. E por isso Jesus usa como referencial para dar a sua mensagem para aquele povo que havia o procurado novamente ali do outro lado do mar da Galileia. E ele menciona sobre um alimento imprescindível para o sustento do corpo e manter nós realmente vivos espiritualmente. Ele fala sobre o pão da vida. Porém, Jesus não estava se referindo assim ao corpo físico, né? Quando ele se identifica como o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo, que está lá em João no capítulo 6, do versículos 33 e 58. Aqui Jesus fala que ele é o que nos alimenta, é aquele que nos sustenta a parte interior da nossa mente, né? A nossa parte espiritual. E é ele que nos sustenta as nossas orações, as nossas ações, as nossas intenções. E é ele que sustenta o nosso coração. O que Cristo queria naquele momento com aquela multidão, e quer hoje para todos nós, é saciar a nossa mente com bastante paz, né, esperança e matar a nossa fome assim de alegria, de amor, que muitas das nossas vidas nós procuramos e muitas pessoas procuram hoje nos lugares errados, né? Quando só podemos ser saciados, né, pelo poder do Salvador Jesus. E Ele é o único meio que pode nos dar a vida em abundância. Com Cristo nós nunca teremos fome de justiça, fome de paz, nós nunca teremos fome de amor, nós nunca
deixaremos de ter a sede da verdade. Jesus, no meio daquela multidão, ele declara, olha o que ele diz: eu sou o pão da vida, que está lá em João capítulo 6, versículo 48. E se apresenta como a solução para dar a paz interior para todas as pessoas, para aquele povo que estava sedento por isso. E ele se diz, eu sou o que sou, que está lá em Êxodo também, no versículo 3 no capítulo 3, versículo 14. E naquele momento que Jesus diz que ele é o pão da vida, no meio daquela grande multidão, como conhecedor assim de cada coração, viu que aquele povo estava atrás dele somente por causa dos seus milagres, dos seus pães, porque ele multiplicava todos os alimentos, né? E ele entendeu que eles queriam fazer um rei desse mundo. E para corrigi-los, ele propõe o alimento ideal que permanece para a vida eterna. E já instrui a todos nós que devemos fazer a vontade do Pai Celestial e que ele veio para salvar o mundo do pecado, para que todos mereçam um dia estarem na vida eterna. Cristo, naquele momento, explicou que a vida eterna só pode ser assegurada e conseguida nele, Cristo, que é o pão da vida. E ele diz, quem vem a mim e quem crê em mim terá esta bênção, que está lá em João capítulo 6, versículo 35. E em seu sermão sobre o pão da vida, após ele ter feito esse grande milagre, né, das multiplicações de pães e peixes, após ele destacar os conceitos básicos, né, para nós termos a vida eterna, mencionou que a única forma de obter a imortalidade é através dele, Jesus, quando ele virá na sua segunda vinda, na ressurreição final, que ele diz, olha, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele está falando na sua segunda vinda. Está lá em João capítulo 6, versículo 40, e no versículo 44 e no versículo 54. E aqui ele dá uma esperança a todo aquele que for fazer a sua vontade, o seu querer. Ele dá uma promessa para aqueles que aceitarem a ele como Salvador. Que ele diz, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Está lá em João capítulo 6, versículo 35. E assim, a vida eterna está disponível a todas as pessoas, uma realidade muito presente até nos dias de hoje, e porém ele dá um livre-arbítrio para as pessoas aceitarem ou não. Jesus quis mostrar aos seus seguidores que a vida não termina aqui, e que ele tem a oferecer muito mais do que as coisas que acontecem nesse mundo, as coisas que tem nesse mundo, porque aqui as coisas são passageiras. Podemos aqui passar por aflições, por provações, crises, por infelicidades, né? E Jesus, ele quer dar um lugar de descanso, um lugar de alegria. Ele quer interagir com o ser humano. E ele, que é o nosso Criador e mantenedor da nossa vida, ele quer dar a vida eterna para cada um. Basta que todos creiam. Amigos, o princípio para a eternidade, ela começa aqui nesse mundo. É agora. E consiste na nossa vivência do poder amoroso de Deus, que ele deve operar em nós por meio de Jesus Cristo, que é o pão da vida, o pão que veio do céu pela força do Espírito Santo, e que nele nos conduz para que nós possamos fazer a sua vontade e o seu querer. Com efeito, Jesus mesmo proclama o verdadeiro alimento descido do céu que nos fortalece na nossa busca para a eternidade e nos faz caminhar com segurança e esperança. Jesus é o pão da vida,
que nós tocamos, que nós vemos, que nós vivenciamos através da palavra de Deus, que é chamada de Bíblia, que ela está disponível a todos nós hoje, e ela deve ser o nosso sustento espiritual. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Jesus tem falado através do Espírito Santo para todos nós, para você, meu amigo, para seus filhos, para seus amigos, para que todos aceitem Jesus como Salvador e Senhor. E com isto, ao aceitar a Jesus, você começa a ter a sabedoria, ter mais entendimento ao manusear as Escrituras. Você começa a entender o que é a eternidade ao lado de Jesus. Você vai entender o que é a ressurreição. E quando você aceita Jesus como Salvador, Ele vai tirar esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus quer levar você, a tua família, teus amigos e a todos que o aceitarem como Salvador, Ele vai te levar para as mansões celestiais. Um lugar que não há mais dor, que não há mais aflições, não há mais morte. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.